Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix, com você em todos os sentidos. Episódio de hoje, Furando a Matrix todo dia. É interessante a ideia de furar, porque ela nos leva à ideia de um invólucro, a ideia de algo que está tornando algo impermeável. Então, a ideia é tornar a Matrix permeável a algo superior a ela, algo superior esse que tem uma pequena partícula, no entanto, uma partícula muito poderosa, que está onde está o nosso coração. Sob esse ponto de vista, a ideia de força, a ideia de magnetismo, a ideia de eletromagnetismo, a ideia de uma esfera e a ideia de uma esfera eletromagnética com um motor central, um ponto, um núcleo de força superior às forças da Matrix. Precisamos trazer essa ideia dessa esfera com esse núcleo central para a nossa consciência, para que possamos entender essa quântica, podemos dizer assim, essa física paralela. E física no sentido de que estamos falando de algo físico. Tanto a esfera quanto o motor cósmico da esfera, na forma de Atman, a centelha imperecível que se encontra embotada, como se fosse dobrada, como se fosse recolhida aos seus princípios fundamentais e, no entanto, passível de ignição. Se nós interessamos por essas coisas, se a ideia de uma matrix, de uma matriz, de um invólucro, de uma esfera que faz com que nós estejamos ligados a uma estrutura de mundo, um condicionamento cultural, um condicionamento existencial, animal, onde tudo aquilo que construíram em nós, né, no processo de educação, por condicionamento, por repetição, por limitação, por estímulo, tudo isso que foi necessário para a nossa sobrevivência, num dado momento, se apresenta à nossa consciência como um aprisionamento. E aí olhamos para trás, nascemos ali, olhamos para frente e não queremos morrer ali. Então, há algo nesse percurso, e não precisamos ser dramáticos, melodramáticos. É um olhar solto, um olhar desapegado, mas um olhar realista. Por um lado, para a materialidade disso que é essa esfera eletromagnética dentro da qual nós existimos e do motor transcendental. E, por outro lado, um olhar simplesmente desapegado e realista para a realidade de um aprisionamento. É como se estivéssemos dentro de uma outra esfera maior, e aí podemos chamar a pequena esfera de microcosmo e chamar a esfera maior de cosmo. E dentro desse cosmo, onde estamos aprisionados,
Entre nós e esse cosmo existe a Matrix. Esse aprisionamento nosso, como habitantes desse microcosmo, dessa esfera menor, individual, que cada um vive dentro de uma esfera que não está submetida ao expediente de nascer, desenvolver e morrer, que as máquinas que nós recebemos ali durante a gestação, que é o corpo com as suas qualidades, essa máquina que a gente chama de pessoa, que a gente chama de animal pensante, que a gente entende como um ser cultural, como um ser até espiritualizável, um ser que pode caminhar aos seus limites e a partir desses seus limites, desse limite do seu entendimento, da sua compreensão, da sua mentalidade e literalmente da sua mente, abrir passagem para a vivência da supermente. E nós temos uma vasta literatura antiga, claro, desconhecida, isso não é conhecimento de jornal, conhecimento exterior, exotérico. Não, não é conhecimento exotérico, é conhecimento interior, conhecimento esotérico. E, naturalmente, a pessoa que interessa por esses conhecimentos, ela vai, por algum caminho, encontrar as informações para praticar as atividades pertinentes a essa linha de conhecimento. Então, isso tende para um esotérico. Hoje em dia nós falamos de um esotérico ocidental, de um esotérico oriental, de um esotérico americano, tudo com raízes muito antigas e, no entanto, com uma fala que faz sentido em qualquer época. Então, a fala universal é de 3 grandezas interligadas em uma situação de origem. Então, nós temos um macrocosmo ou macromundo, um cosmo e um microcosmo. O microcosmo, ele está para o cosmo e o cosmo para o macrocosmo numa linha de grandeza do ínfimo para o total. No entanto, eles são interligados por uma linha de funcionamento da parte que é, ao mesmo tempo, veiculada na consciência total, como uma fala, se não me engano, de Pitágoras, que essa consciência total ela está em qualquer lugar, mas não pode ser encontrada em um lugar específico. Ela não pode ser encontrada em um lugar específico desse ser total. Então, no sentido do macro-universo, e aí estamos falando de algo macro, tanto no sentido de tempo e espaço, quanto no sentido também da sua diversidade. Mas, se dentro desse macro nós localizamos o cosmo em si pode e precisa, olhando a estrutura lá na natureza dela, como ela é manifestada num dado momento lá, por aquilo que se chama de Brahman absoluto, né? Lá no conhecimento lá dos Áryas, né? Dos antigos Áryas, dos Vedas, e interpretado lá vastamente nos Vedantas, e que a gente entende que, em si, o cosmo encontra o macrocosmo. E, em si,
o microcosmo encontra o cosmo e, por consequência, também o macrocosmo. Isso não acontece compulsoriamente. Então, temos lá o macrocosmo. Num dado momento, ele de si gera e libera dentro da sua esfera os cosmos, que são esferas menores, mas dotadas das qualidades similares às qualidades dele, porém em uma matéria interna, vamos dizer assim, porque ele, quando se manifesta num espaço que é um aspecto dele mesmo. O espaço está vazio, de repente, de um núcleo desse espaço brota esse conteúdo, que é o macrocosmo. De repente, dentro do macrocosmo, há o espaço de um ponto focal, de um ponto central, de um ponto real desse cosmo, brotam, então, os microcosmos. E esses microcosmos, aos trilhões, eles trabalham, então, um campo ao seu redor no sentido de revelar uma matéria, de revelar o que nós chamaríamos de um universo e trabalhar e dar curso à multiplicidade, à diversidade dos campos de produção da consciência dentro desse universo. Então, assim embaixo, assim em cima. É uma fala do esoterismo ocidental hermético, 3.000 anos antes de Cristo, Hermes Trismegistus. Assim embaixo, assim em cima. Num dado momento, o microcosmo, trabalhando a matéria ao seu redor, vai revelando, assim embaixo, reino mineral, assim em cima, reino mineral no sentido do cosmo, onde esse microcosmo está trabalhando, depois vegetal, animal, hominal ou humano e pós-humano. Voltando àquele ponto que isso não acontece compulsoriamente, é que isso ocorre no sentido de um curso estimulado em uma certa direção. E essa direção é dada por algo que nós chamamos de arquétipo. Então há, ao redor do nosso mundo, ao redor do cosmo Terra, podemos pensar assim, cosmo esse do qual a Terra material que conhecemos é uma tênue e externa projeção. Então há uma matéria interna, um núcleo, um mundo, através da energia do núcleo dos elementos atômicos que compõem tudo ao nosso redor, e há uma parte exterior desses elementos que é onde nós estamos. Então, tudo que nós percebemos, isso que nós chamamos de uma projeção da Matrix, que está ao nosso redor, que sim faz sentido e é real, é, na verdade, uma reles projeção caricatural de uma realidade muito mais poderosa, muito mais profunda, muito mais significativa e que tem como diferença fundamental ser original no sentido do arquétipo e do macrocosmo, que é a origem, ou macromente, ou a macromente cósmica, ou a mente cósmica, como geralmente falamos, de ser, nesse sentido, algo original. E esse algo original, nessas suas três instâncias, a maior de fora o macrocosmo, uma interna, que é também aos milhões de seres, que são os cosmos, e dentro desses cosmos, essa grandeza menor e também supra-inteligente, tanto quanto o cosmo e o macrocosmo, que é o microcosmo. Num dado momento da sua revelação, do seu despertar, da sua abertura, consoante o desenvolvimento do cosmo, o macrocosmo ele libera, revela um ser, uma consciência que é essa que eu estava dizendo antes, que trabalha na revelação da matéria ao seu redor. Essa consciência as tradições chamam de homem divino, ou ser celeste, um tipo de Deus devido ao seu poder de revelação de formas na matéria e de
dar curso a essas formas, formando o universo cósmico dentro do cosmo, igual o cosmo está fazendo em relação ao macrocosmo. E durante essa sua produção, algo de um reflexo da sua inteligência que vai revelando no seu processo cétuplo, uma escada cétupla de abertura, de revelação de si mesmo, da sua beleza, da sua perfeição, da sua onisciência, da sua harmonia, revelada pela sua obra, pela sua revelação, transformação e difusão da matéria ao seu redor. Em um dado momento, ele produz como que reflexos de si mesmo na matéria ao seu redor. E esses reflexos se associam e formam como que consciências paralelas, externas a esses microcosmos ou a essas comunidades centimilenares de microcosmos. Então, são comunidades de centenas de milhares de microcosmos, fazendo um trabalho maravilhoso, mas começam, num dado momento, a lidar com essas consciências externas, que é um reflexo das suas inteligências na matéria ao seu redor. Então surge várias classes. A tradição fala de uma classe cétupla de seres, e esses seres ao redor, como consciência, por sua vez, influenciam um certo padrão, um certo tipo de microcosmo que está ainda no início da sua revelação. É assim que 500 bilhão de seres num dado momento, aprisionado dentro de uma matrix, que é, por sua vez, um reflexo de um cosmo. Num dado momento, a inteligência dos microcosmos produz esse ser, enquanto que também na sua revelação, a inteligência, a atuação, a revelação, tudo aquilo que é a atividade espontânea que vem do arquétipo, do interior, do projeto de manifestação do cosmo, produz também uma cópia de si. E num dado momento, esses microcosmos influenciados são aprisionados, são levados a habitar uma cópia de universo. E isso pode ocorrer porque é um sistema perfeito. E um sistema sendo perfeito, ele produz exceções e lida com essas exceções. De maneiras que os antigos nos noticiam, nos contam, que nós habitamos uma dessas exceções, ligadas ao cosmo Terra, que é a pátria, entre aspas, de origem dos nossos microcosmos. Isso também não foi uma coisa compulsória, isso foi um grande desastre cósmico, coordenado por inúmeros cientistas que perceberam esse fenômeno, tanto da projeção da consciência dos microcosmos no campo adjacente, quanto a formação de consciências maiores e poderosas nesse campo adjacente, quanto da influência dessas consciências sobre um grupo de microcosmos, sobre um reflexo de cosmo, um reflexo de universo, e a condução desses microcosmos ali para dentro. Uma grande explosão se deu e esses microcosmos perderam a sua condição original. É como se eles passassem a ser apenas uma esfera eletromagnética com um ponto arquetípico, um ponto fundamental, central, e tivessem perdido a sua condição de manifestação, a sua pessoa ou o seu planeta, podemos dizer assim. Esses cosmos são, então, conduzidos para uma trilha de recuperação. Nessa trilha é produzida, então, uma consciência. E essa consciência, produzida do reino mineral, vegetal, animal, animal superior, humano inferior, humano, e vai aquela escala lá do primeiro que fica em pé, do Neandertal, do Habilis, e aí vem Sapiens Sapiens. E nós hoje somos, então, essa consciência de enxertia, essa máquina produzida
enxertada dentro de um ser que é uma máquina infinitamente mais poderosa, infinitamente mais potente, mais universal. E aí entramos então no grande paradoxo. O grande paradoxo é de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Sob esse ponto de vista dessa tradição, e podemos entender isso no sentido figurado, mas muito real, porque somos seres provisórios, somos máquinas, sim, biológicas e provisórias. E não é difícil observar no sentido físico que há algo, e esse algo está dentro do nosso aparelho do coração, está lá vibrando e nos contando de uma outra realidade. E se permitirmos, isso entra cada vez numa ignição maior. É ligado, então, à esfera do arquétipo, desse átomo, podemos dizer assim, dessa semente de luz, desse fóton original. E, de repente, nós temos a mônada se abrindo novamente com todas as suas potencialidades. A primeira reação, que nós, o macaco pensante, nós, a personalidade, a máscara, a máquina biológica, criada aqui por esses seres fantásticos aí chamados Elohims, esses cientistas poderosos que estão cuidando do nosso caso, podemos, num dado momento, permitindo essa abertura, essa ignição, esse despertar da mônada, essa conexão com o arquétipo original, vermos despertar em nós a supermente, a fala lá de Krishna, lá na literatura dos Aryas, que eu estava me referindo, o Bhagavad Gita, e essa supermente, ou essa mente abstrata, é quem vai lidar com a reconstrução dos corpos mediante essa luz, é um termo genérico para essas 12 forças que partem, então, desse centro motor do microcosmo para o lugar onde está a nossa cabeça com o nosso cérebro trino, né? O reptiliano, o límbico, o neocórtex. Cabeça essa cheia também de equipamentos, né? No sentido dessa quântica que a gente está raciocinando e usando esses termos. E esses aparelhos eles vão então sendo ligados a partir da ligação do campo de funcionamento da glândula pineal. É evidente que a alimentação é importantíssima, evitar substâncias estranhas a essa máquina, a esse corpo, aos nossos corpos. Cuidado com flúor, cuidado com essas coisas, porque causam degeneração medular, degeneração das células, degeneração de tecidos, das vias neurológicas que são importantíssimas, da qualidade dos hormônios, alteração na eletricidade, na qualidade veiculadora, não é? De levar informação, de levar substâncias, de levar nutrição, de levar e trazer conhecimento, de trazer decisão, do sangue, da própria consciência, lá onde está dentro do bastão de Moisés ou coluna vertebral, e também, claro, dentro da caixa craniana, crânio, Gólgota, lugar da caveira. E a partir, então, de uma afinação com Atman, com essa fonte de conhecimento, luz e poder, a reconstrução do ser se inicia, é uma reconstrução de corpos, que deverá alcançar o número de 7 corpos, mas isso acontece por dedicação, por conhecimento, por autoconhecimento. O furar a Matrix, agora, depois dessa explanação inicial, o furar a Matrix é estar em autoconhecimento o tempo inteiro. Há uma expressão, olhar uma coisa, e claro, fazer e olhar outra, olhar uma coisa, fazer outra. É evidente que é olhar uma coisa e fazer algo por olhar aquela coisa, que é olhar Atman, e fazer alguma coisa e fazer algo também por estar olhando o que se faz. E aí o que se faz também conta. E esse olhar de autoconhecimento, todos os grandes mestres nos falaram disso, a necessidade do autoconhecimento, que é esse olhar sem crítica, esse olhar que vê as coisas interior e exteriormente,
E a gente, é evidente, tem um senso crítico apurado que vai se apurando cada vez mais nisso. E a gente vê que criticar não adianta nada, mas o senso crítico, no sentido de ver o que se está vendo e ver a hipocrisia cultural, ver a falsidade do sistema, ver que é um correr atrás do precioso metal, da realização, do status, do fetiche acadêmico, não sei das quantas, do fetiche do carro zero, não sei das quantas, fetiche da caverna no edifício, não sei o que, não sei da onde, parece um pombal chique. E esses fetiches vão ocupando o nosso tempo enquanto deveríamos estar, sim, colaborando com o nosso semelhante, com a sociedade, até com o mercado, com a produção de tudo isso, para que haja uma polis, para que haja um campo em que a gente conviva e viva junto e realize isso junto, porque isso é realizado em grupo, dentro de um campo de força, liberado por essas pessoas que estão nessa ignição também coletiva, podemos falar assim. Então, furar a Matrix todo dia é estar em autoconhecimento full time. E ao dormir, manter-se em autoconhecimento. Observe que essa fala, ela parte de um certo lugar de conhecimento. Esse é o lugar que dormimos e é o lugar que nós nos encontramos ao dormir. Isso é o melhor entretenimento. Isso é a melhor atividade. Isso é a atividade superior sobre a Terra, segundo essa consciência cósmica, né, que foi registrada como uma pessoa. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo, em várias épocas. No caso, é uma fala de Krishna no Bhagavad Gita. Furando a Matrix todo dia através do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, do seu funcionamento. Como você faz, como você reage, como você deixa de reagir, como você foge, como você defende, como você fica neutro. E como você descobre que a neutralidade é o dourado caminho do meio termo que o Senhor Buda nos falou. E de como você vê o seu sentimento, você vê sua ansiedade, você vê o sentimento degenerar em emoções, e etc. E também emoções superiores, evidentemente. E de como você vê no seu campo mental, a razão tentando ser preeminente, porque a cultura, a escolarização faz isso com ela, ao mesmo tempo que você vê a vontade mais à esquerda, você vê a lucidez, a criatividade lá para cima, para o lado direito, e você vê à frente aquilo que é aonde você precisa chegar e aquilo que pode acontecer ou está para acontecer, e você vê para trás aquilo que é a memória, e há uma memória ancestral ali para trás também. É isso, estar em conhecimento, furar a Matrix todo dia. Sete Raios Podcast com você em todos os sentidos. Dê seu like, deixe aí a sua mensagem que estamos acompanhando isso também. Compartilhe, ajude o canal.